pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui mais uma vez para tirar todas as dúvidas que você tem acerca do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E professor, eu tenho uma dúvida, eu tenho tatuagem, eu posso ser aprovado? Eu tenho condições para a posse no cargo público da Polícia Militar do Estado de São Paulo? E essa pergunta que eu vos deixo desde já. Se você tem tatuagem, sim, não ou talvez, ou depende. Eu já vou deixar claro para você nesse vídeo, então assista até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E eu digo desde já, depende. Depende. Por que depende? Porque anteriormente, era proibido qualquer tipo de tatuagem para adentrar no concurso, por exemplo, este de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porém, lá em 2016, o Supremo Tribunal Federal, no seu plenário, ou seja, com os 11 ministros, por maioria absoluta desses ministros, decidiram que agora pode. Que a PM não poderia te proibir de ter uma tatuagem. Por quê? Porque a tatuagem é uma liberdade de expressão. E caso a PM tivesse te proibindo de alguma coisa nesse sentido, de liberdade de expressão, estaria havendo uma discriminação com pessoas por tatuagem. Assim, seria então inconstitucional a proibição de tatuagens na PM. Mas por que eu falei depende? Porque há algumas tatuagens que são proibidas, tá? E eu vou falar nessa dica para vocês. Primeiro de tudo, vou trazer para vocês alguma parte da decisão, mais precisamente de Fux, do ministro Fux, o qual ele explica muito bem o porquê que isso foi considerado inconstitucional, essa proibição para tatuagem. E é simples, em seu entendimento, Fux, o desejo de se expressar por meio de uma pigmentação definitiva não pode ser obstáculos a que um cidadão exerça o cargo público. Isso porque um policial não se torna melhor ou pior em suas funções apenas por ter uma tatuagem. Então, foi-se preservado a manifestação da expressão, liberdade de expressão. Por que eu falei depende? Porque depende da tatuagem. Primeira dúvida nossa, que eu tenho recorrente com os alunos, tatuagem em qualquer parte do corpo, pode ou tem partes do corpo que são proibidas? Já tivemos partes do corpo que eram proibidas. Porém, hoje em dia, tatuagem em qualquer parte do corpo pode. Tatuagens que fecham o braço, até na testa pode, tá? Você não pode ser reprovado por conta dessas tatuagens. Não pode ser um fundamento para a sua reprova na PMSP. Além disso, há alguma tatuagem que poderá prejudicar o meu ingresso, professor? Sim, há tatuagens que podem prejudicar o seu ingresso. E em que momento isso vai ser visto? Principalmente no momento do exame médico, do exame de saúde, que é o momento que vai ver o seu corpo e lá pode se averiguar alguma tatuagem que pode te prejudicar. E quais tatuagens que podem prejudicar você no seu concurso público da Polícia Militar? Simples, são alguns que eu vou lhes falar agora. Primeiro deles, apologia ao crime. Se você tem ou se você pensa em fazer um coringa, alerquia ou um palhaço, dependendo de como ele for feito, ele pode ser uma apologia ao crime, tá? Porque dependendo do jeito que ele for feito, porque se ele tiver, por exemplo, aqui no nosso exemplo, armas, drogas e etc., ele vai estar fazendo uma apologia ao crime. E como muitos sabem, o palhaço, conforme averiguado já pela Polícia Militar e por vários estudiosos, ele representa assaltantes e matadores de polícia militar. Não todos. Tem pessoas que têm um coringa, por exemplo, no braço e é simplesmente porque gosta do filme do Coringa ou gosta do personagem Coringa. Mas você tem que tomar cuidado como vai ser feito isso ou como foi feito isso, porque isso pode sim acarretar na sua reprovação. Além disso, duendes, gnomos, bruxos e magos fazem, conforme alguns estudiosos falam, analogia ao usuário de drogas e isso pode também te prejudicar. Não obstante, Tasmania, sim, Tasmania, aquele personagem de desenhos animados, roubo e furto, faz analogia a roubo e furto. Papaléguas e ligeirinho, faz analogia às pessoas que usam veículo, motocicleta, ou seja, moto, para distribuição de drogas. E se você, por um acaso, por um azar do destino, ou porque quis, mas agora quer virar um policial militar, tem o número 1533, saiba que isso pode ser uma analogia à associação à facção criminosa, tá?
E isso pode te prejudicar no concurso da PM. Como eu já falei, palhaços em geral, depende. Tem que ter uma certa analogia ao crime, apologia ao crime, tá? E carpa? Antigamente carpa, veja só, carpa era considerado uma tatuagem que fazia remissão ao crime, que remetia a crimes. Porém, hoje em dia não é tão assim. Hoje em dia a carpa ela é aceita na Polícia Militar, por quê? Porque faz analogia, porque faz sentido com algumas tradições orientais. E tem muitas pessoas que gostam dessas tradições e tatuam a carpa. Então, hoje em dia, a carpa pode, tá? Não vai te reprovar isso. Tatuagens com discriminação, exemplos, figuras relacionadas à discriminação racial e religiosa, não pode. Neonazistas, Ku Klux Klan, não pode, isso vai te reprovar. Além disso, tatuagens que ofendam valores da Polícia Militar e façam apologia a grupos terroristas ou ao terrorismo também irão te reprovar, porque isso está no edital bem claro. Por exemplo, uma tatuagem de Saddam Hussein, uma tatuagem de outro terrorista, de grupos terroristas conhecidos, isso vai te reprovar. Isso não pode. Tatuagens contra os direitos humanos, tatuagens que ofendam os direitos humanos não podem. Aqui eu trouxe esse exemplo, no caso não foi uma tatuagem que o sujeito quis fazer, tá? Mas imagina que se ele quisesse ter feito e ele tivesse tatuado assim, sou ladrão, ou tivesse tatuado assim, todo ladrão é vacilão. Isso ofende os direitos humanos. Sim, ofende os direitos humanos. Lembrando que os direitos humanos não é somente para os criminosos, são para todos. Mas protege sim os criminosos. E isso seria uma proteção aos direitos humanos. Tatuagens dessa forma, então, acabariam sendo uma ofensa aos direitos humanos. E o que você pode fazer para prevenir, para não passar batido nesse caso de tatuagens? Professor, tem uma tatuagem, o que eu vou fazer? Vou ser reprovado por conta dela? Temos algumas soluções. Se você tem uma tatuagem que você acha que pode ser reprovado, ou você pode tentar a sorte e tentar explicar isso na parte competente do concurso público, ou se não, você pode remover, apagar. Hoje em dia tem meios para remoção de tatuagem, ou se não, você ainda pode cobrir a tatuagem, pode fazer uma outra tatuagem de forma a cobrir essa que você tem dúvida se pode te prejudicar no seu tão sonhado concurso da PM ou não. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aí nas nossas notificações abaixo, seja no Instagram ou seja no YouTube. Não deixa de seguir @RicardoRazaboniJR no Instagram para ter todas as novidades. Não deixe de seguir também @Autoridade Concursos no Instagram. Temos também nosso Facebook, só procurar Autoridade Concursos que você vai ver. Não deixe de se inscrever no nosso canal Autoridade Concurso, deixar as notificações, deixar o seu like e pedir, quem sabe, algum outro vídeo que você tenha dúvida. Caso você queira que nós viemos a esclarecer alguma dúvida que você tenha, seja do edital ou seja de outro ponto específico para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pessoal, estamos juntos para a sua aprovação. Veja os nossos outros vídeos aqui que irá te ajudar muito para que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Beleza? Até mais e tchau, tchau!